Beleza, então. Então vamos lá. É, Aí, o legal disso aqui é que o que nós vamos aplicar é o que a gente já conhece de limites. Beleza? Então, quando ele diz assim, ó, f é derivável em 3, justifique. E f é contínua em 3, justifique. Beleza. O que é que acontece? É redundante. Essas duas perguntas, elas são redundantes. Porque, na verdade, para ser derivável, tem que ser contínua. Sacou? Então, se a primeira é sim, a segunda é sim. Tranquilo? A justificativa é que é um pouco diferente. Então, eu começaria pela B. F é contínua em 3? Aí a gente vai verificar. Como que a gente vai verificar? Eu vou aplicar o limite nas duas seções. Esses limites já estão representando para mim os limites laterais, porque se você pegar o domínio de cada seção, ó, se a gente vier aqui, ó. Então, se a gente pegar esse limite aqui, ó, pegar esse domínio, já é o limite de x tendendo a 3 pela esquerda, porque x é menor do que 3. Se a gente pega o outro, é o outro lado. Então eu já estou aplicando os limites laterais. Aliás, até fiz errado, né? Aqui. Ó, então a gente já está pegando os dois limites laterais. Para ser contínua, eu tenho que aplicar esses dois limites e as duas seções têm que tender ao mesmo valor. O que vai acontecer? Vai dar zero. Né? Então, se a gente pegar aqui, ó. Então eu estou começando pela letra B, tá bom? Então, se eu aplicar o limite à esquerda de f de x, então eu vou aplicar esse limite na primeira seção, porque o x é menor do que 3. Então, menos x mais 3. Isso aqui tende a zero. Por quê? Porque o x está se aproximando tanto de 3 que quando eu pego esse número que é próximo de 3, só que com o sinal invertido, ou seja, o simétrico, e eu somo com 3, vai tender a zero. Da mesma forma que se eu fizer o limite com o 3 vindo pela direita do 3, então eu vou ficar com o limite de x tendendo a 3 pela direita, de x menos 3, isso aqui também vai para zero. Então, o que é que a gente verifica? A gente verifica a continuidade. Então, é contínua? Sim. Por que é contínua? Porque quando eu aplico os limites laterais em relação ao 3, esses limites tendem ao mesmo valor. Uhum. Uhum. Eu sei. Isso aí, sabe o que que é? É uma falha do nosso cérebro, porque a gente associa pela esquerda como sendo negativo. Na verdade, o pela esquerda é menor. Ele não é negativo. Ele só é negativo se for um limite para zero. Pela esquerda de zero. Ó. Ele só é negativo se for isso aqui. Ó. Limite tendendo a zero pela esquerda. Isso aqui é negativo. Certo? E o limite com o x tendendo a zero, só que pela direita, isso aqui é positivo. Mas veja, por quê? Porque nós estamos na referência do sistema cartesiano. Isso aqui é a referência. O 3 está afastado da referência. Então, é como se nós tivéssemos a seguinte situação. Ó. Imagina isso aqui. Então, imagina isso aqui. Ó. Espera que eu vou mudar a cor desse cara. Então, pronto. Imagina isso aqui, certo? Uma situação é eu colocar aqui no zero. A outra situação é eu colocar aqui no 3. Isso aqui é, obviamente, para o x, tá? Então, se eu estiver me aproximando do x, do 3, pela esquerda, é isso aqui, ó. Então, ele já está no campo do positivo, tá vendo? E se eu estiver me aproximando do x pela direita, ele também é positivo. Agora, isso não acontece com relação ao zero. Se eu estiver me aproximando do zero pela esquerda, é negativo. Se eu estiver me aproximando do zero pela direita, é positivo. Tá vendo? Então, é que o nosso cérebro ele associa o menos ao negativo.
E, na verdade, o menos é sentido. Ele é um sentido, ele não é negativo. Ele é um sentido. Beleza? E aí, o que é que acontece, né? Então para a letra B, é sim. Porque os dois limites foram aplicados e esses dois limites tendem ao mesmo valor, que é 0. Tranquilo? Então, a gente justificou pelos limites laterais. Aí vem a letra A. Agora que vem a letra A. Porque aí ele diz o seguinte, tá, ela é derivável? Sim. Mas por que ela é derivável em 3? Porque ela é contínua em 3. Ou seja, quando a gente responde a B, a gente responde a A. Porque a B justifica A. Tranquilo? Eu não consigo derivar uma função descontínua. Eu não consigo fazer. Lembrando que é o seguinte, né? Eu acho que a gente até teve esse papo na aula passada. Eu não vou lembrar porque você sabe, né? Cabeça de professor em final de semestre, você não pode perguntar para ele nem o que é que ele almoçou, porque ele não vai lembrar, né? Então, lembrando, ó, nunca faça isso da sua cabeça porque você está fazendo engenharia. Então, nunca faça isso da sua cabeça. O que é derivar? Derivar é buscar taxa de variação. Então, pensa comigo. Se eu tenho uma função que ela é descontínua, como é que naquele ponto de descontinuidade eu sei o valor da taxa de variação dela, quando naquele ponto ela vai para dois valores diferentes? Por exemplo, né? Por exemplo, eu estou citando só um exemplo. Existem outras situações de descontinuidade. Por exemplo, ela não é definida para aquele ponto. Ou seja, naquele ponto eu não consigo substituir aquele valor. Entende? Por quê? Porque aquele valor não pertence àquela função. Não faz parte do domínio daquela função, certo? Aqui no caso, o 3 pertence ao domínio. Tá vendo que ele coloca x maior ou igual a 3? Então, o problema não seria de eu não ter aquele valor de x presente no domínio da função. Não seria essa a situação. A situação seria o seguinte: se eu aplico os dois limites, um pela esquerda, o outro pela direita, e esses dois limites tendem a valores diferentes, é aquele ponto que a função... deixa eu só relembrar aqui uma coisa a você que eu acho que é importante, né? A gente ter o apelo visual do negócio. Então, peraí, me permita só trazer uma coisa aqui, porque eu acho que ajuda demais. Porque depois fica só o blá blá blá, né? E blá 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 é complicado muitas vezes, né? Então, eu prefiro mostrar. Então, deixa eu só pegar aqui uma função aqui que de repente a gente se ajuda nessa função. Deixa eu só pegar aqui uma aqui. Deixa eu compartilhar contigo a minha tela para você entender o que é que eu estou fazendo aqui. Então, ó, eu vou colocar aqui uma função assim, ó. Essa função é uma função bem padrão, como chama? Engenharia, tá? Então, ela é assim, módulo de x dividido por x. Vamos ver se ela vai dar pra gente esse... Ó essa função aqui, ó. O que é que acontece? Com o x tendendo a 0, tá vendo? Se eu fizer o limite com x tendendo a 0 pela esquerda, ela está indo para menos 1. E com x tendendo a 0 pela direita, ela está indo para 1, tá vendo? Mas no 0 ela nem existe, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Eu não vou conseguir colocar o 0 aqui, ele não vai me dar o valor. Mas ela não existe no 0. Ela não vai existir no 0. Ou seja, mesmo tirando essa questão de que o 0 não faz parte do domínio da função, por causa do denominador, obviamente, o que é que eu vou ter? Eu vou ter que, se eu aplicar o limite de um lado,
dá menos 1. Se eu aplicar do outro lado, dá 1. Ou seja, não é contínua. Então, eu não consigo derivar essa função no zero. Eu consigo derivá-la, por exemplo, em 1. Em qualquer outro valor eu consigo derivar. O que eu não consigo derivar é no zero. Por quê? Porque ela é descontínua no zero. Sacou? Então é isso. Sempre pense nisso. Quando há descontinuidade a esse tipo de curva, ou, por exemplo, tendendo aqui, se a gente colocasse aqui tangente, por exemplo, y igual a tangente, eu não sei se ele escreve, deixa eu ver aqui se ele tem a trigonométrica, eu acho que até tem. Tem sim, tá aqui, ó. Tangente de x. Pronto. O que acontece na tangente de x, ó? Ela tem pontos que ela, de um lado, aqui no, por exemplo, se eu colocar x igual a π sobre 2. Então, π sobre 2. Ó, o que acontece? No π sobre 2, aqui está mostrando π sobre 2, 0, porque é esse ponto aqui. Mas se a gente pode abrir o quanto a gente quiser o gráfico, tá vendo que em π sobre 2, ele tem a função, que é a azul, tende para mais infinito e para menos infinito, dependendo, se eu fizer o limite com x tendendo a π sobre 2, pela esquerda a função está lá no mais infinito. Pela direita ela está lá no menos infinito. Então eu não consigo derivar a tangente em π sobre 2. Agora, em um ponto entre π sobre 2 e menos π sobre 2 eu consigo. Porque aí, nesse intervalo, né, antes do π sobre 2 e depois do menos π sobre 2, ela é contínua. O que ela não é contínua é no π sobre 2.